pra mim foi quando apareceu o Chico Science, deu um estalo na minha cabeça que eu falei, não posso continuar tocando rock do jeito que eu tô tocando. Toda entrevista com os meus ídolos punks, os caras falavam, tem uma banda do Brasil chamada Mutantes que é sensacional. Aí fui ouvir, né? Só porque o punk gringo falou. Porque a música hoje é feita pelo povo, não é mais uma classe média alta que sentava no apartamento e decidiu o que ia ser a música popular brasileira, entendeu? Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Kiko Dinucci no Vozes da Vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabi. Kiko, é uma alegria te receber por muitos motivos. Vou tentar numerá-los, assim. Primeiro que a nossa última conversa foi uma conversa que reverberou muito em mim. E é uma conversa que eu indico para os ouvintes, está disponível no meu canal, no youtube.com/papo de música, que foi uma conversa logo que você lançou o seu disco mais recente, Rastilho. Depois, porque eu gosto muito da forma como você sempre transitou pelos gêneros musicais. Apesar de muita gente te colocar nessa caixa da vanguarda paulistana, e talvez essa vanguarda tenha um monte de regras, você já foi hardcore, punk, sambista. Tem uma coisa que eu gosto muito de você falando, que você começou a tocar guitarra por conta do punk rock, começou a tocar violão por conta do samba. E aí, eu fiquei pensando, o que a gente vai conversar? Sempre falar o Kiko, um baita pesquisador musical. Legal. Qual é o gênero, na sua opinião, que é mais difícil subverter? Mais difícil é o que você não conhece, que você vai ter que estudar. Se eu quiser subverter o samba, eu vou ter que pegar lá desde a Chiquinha Gonzaga, passar pelo Senhor, depois passar pelo Ismael Silva, pelo Cartola, pelo Nelson Cavaquinho, depois chegar no Fundo de Quintal. Aí fala, opa, agora eu vou tentar subverter o samba. Eu consegui subverter o samba porque eu estava muito dentro do samba. Comecei a conseguir subverter o punk porque eu estava muito dentro do punk. O punk tem um negócio legal, porque é diferente do metal, por exemplo. Metal, sei lá, quando Sepultura fez aquele disco Roots, botou Tribo Chavante, né, Aldeia Chavante, cantando no disco. Botou Carlinhos Brown. Um monte de metaleiro torceu o nariz, mas falou, acabou Sepultura, porque os caras fizeram isso, sei lá. Não, quando eles souberam, então, que a Sandy amava, imagina. Então. Eu lembro muito quando eu escutei o The Clash. The Clash sabia ser punk rock que nem o Ramones, mas ele metia um reggae ali no meio. Depois conheci o Bad Brains, que também era uma banda toda rastafari de pretos, de Washington DC, que tocavam hardcore e depois cantavam uns reggaes lindos, assim, nível The Wailers, né? Eu ficava, nossa, dá pra fazer isso punk? Dá. Daí eu descobri o pós-punk, que era... Pós-punk cabia tudo, cabia reggae, cabia funk, James Brown, cabia tudo no pós-punk. Era E tanto que, né, descambou pro New Wave, mas, assim, eu gostava dessa liberdade. Foi o pós-punk que eu sou apaixonado pelo pós-punk. Até hoje eu escuto coisas que a gente acha, sei lá, uma banda, Joy Division, que todo mundo chama de gótica, né? Sim. Mas Joy Division é tão incrível. Os caras, eles foram num show lá em Manchester do Buzzcocks, do Sex Pistols, e falaram, vamos montar uma banda punk. Não conseguiram. Isso eu acho maravilhoso. Também você querer uma coisa e não conseguir ser uma coisa original. Isso é ótimo também. Você não conseguir copiar, né? Sim. E daí eles tentaram fazer um punk. Pô, o cara tocava contrabaixo nas notinhas agudas porque o amplificador dele estourava quando ia pra nota grave. Então ele fez todas as linhas quase na altura da guitarra, né? E daí, sei lá, o guitarrista também fazia uma coisa que não era a mesma linha do baixo. Tipo, esse negócio tá ficando estranho. Aí o baterista fazia uma batida que não era de rock, né? Que era uma coisa, sei lá, meu negócio... Uns anos tontons, uma coisa até meio africana, né? Aí o cara cantava daquele jeito também, que já não é o jeito de cantar do Sex Pistols, aquela coisa fantasmagórica. Isso era tão livre, eu achava, mesmo sendo uma coisa de roqueiro, que muitas vezes é bitolado, não sei o quê, mas o pós-punk era isso, gerou, né, grandes artistas, assim, já não era aquele rock de macho, né, aquele rock de tatuadão, sim, motoqueiro, já era um cara que vestia um terno, pintava o cabelo de roxo, já tinha influência do David Bowie, daí toda a influência visual do David Bowie, né, e também a liberdade
musical que o David Bowie tinha também. Como é que um cara com tanta influência internacional faz uma música tão brasileira? Ah, mas porque eu consumi influência internacional na adolescência. Até como para ser contra os pais, né? Essas coisas. Você teve essa fase? Uma vez eu conversei com o Benegão, ele falou assim pra mim: ai, Fabi, eu ouvia Dorival Caymmi escondido, porque ninguém podia saber que eu, Benegão, tava ouvindo Dorival Caymmi. Exatamente. Tinha essa parada Tinha. contigo? Mas logo eu comecei, para mim foi quando apareceu o Chico Sainz, deu um estalo na minha cabeça que eu falei, não posso continuar tocando rock do jeito que eu tô tocando depois disso. Foram 2 estalos, Mutantes primeiro, que eu comecei a falar, nossa... Você conheceu o Mutante, você já tinha quantos anos? É nessa época aí do punk. Porque os caras que eu curtia de banda punk falavam do Mutantes. Os gringos falavam. Toda entrevista com os meus ídolos punks, os caras falavam. Tem uma banda do Brasil chamada Mutantes que é sensacional. Aí fui ouvir, né? Só porque o punk gringo falou. Aí já foi uma lapada. Pô, dá pra fazer rock desse jeito. Depois vi o Chico Sainz, os caras ali falando das coisas deles, né? E usando os ritmos de lá. Eu falei, não dá mais pra fazer. Foi na época que eu falei, vou começar a ouvir samba. Aí eu comprei disco do Paulinho da Viola, comprei disco do Chico Buarque. Aí comecei a comprar esse disco da Abril aí, no Sebos, né? Era tipo 50 centavos. Tinha um fascículo. Sabe um disco da Abril que eu me lembro? Você falou de Chico Sainz, eu me lembro de um do Mestre Ambrósio. Ah, do Mestre Ambrósio. Que veio na revistinha de banca. Ah, então. Tinha essas coisas e daí eu comecei a não ouvir mais nada de fora. Até hoje eu não ouço mais muito de fora. Eu tenho um saudosismo da juventude. Tô vendo. Aí eu vou lá e escuto lá o The Cure. Massa. Não escuto muito também, não. Tá. Eu só sinto aquele cheiro, né? Sei lá, às vezes tem umas músicas que eu sinto o cheiro da época. Se eu ouvir Marina... Música é isso. Se eu ouvir o Fugaz da Marina, Sim. vem a cor, vem o cheiro, vem um monte de coisa que eu sentia na época, né? Sim. Aí eu ouço e tá tudo bem, mas assim, eu consumi música brasileira lá pra 90... Chico Sainz lançou em 94. Aí lá nas bandas punk eu já comecei a enlouquecer, né, a galera. Eu comecei a chegar com o disco do Jorge Ben, comecei a chegar, vamos tocar um cover do Jorge Ben. Os caras, você tá louco, velho? Jorge Ben é a música que minha mãe escuta. Eu falei, mas é legal. Aí eu lembro Seu filho já tá nessa fase de achar legal o que você escuta? Ele teve uma época que ele ficou muito influenciado por mim. E daí agora algumas coisas ele ainda mas ele também tá fazendo o caminho dele. Tá. E daí ele escuta umas coisas... A gente nega mesmo, né? Tem as coisas de negar. E é assustador mesmo, que às vezes ele ouve Ele começou a escutar música nórdica, tipo folclore norueguês. Tipo, amigo, como você cresceu na Amazônia e tá pesquisando folclore norueguês. Você é louco, velho. Com a mitologia que a Amazônia tem. E daí não adianta falar, você tem que deixar a pessoa ir sacando sozinha, né? Eu bati um papo aqui no Vozes da Vez com D2, né, com o Marcelo. E aí eu falei exatamente isso. Eu ouvia Planet Hemp, o primeiro disco, porque meu pai odiava que eu ouvisse. Então eu queria ouvir, não entendia nada do que ele estava falando, mas eu queria ouvir porque eu sabia que incomodava meu pai. Então a gente tem essa... Sim. Né, uma fase... Tem essa fase, mas daí tem isso. Eu comecei a recuperar todos os discos da minha mãe, né? Os discos caipira do meu pai. Eu fiz a mesma coisa. Aí comecei a pegar tudo, roubar os discos dela. Cada vez que eu ia pra Volta Redonda, eu trazia livro e discos na minha mala. E daí, assim, na adolescência, eu comecei a, sei lá, assistir filme do Glauber Rocha, do Rogério Ganzella. Aí comecei a descobrir tudo, né? Tudo de uma vez só. Edu Lobo, Chico Buarque, Gil, Milton... Paulinho da Viola, tudo assim. A cabeça faz... Aí eu não ouvia mais música, eu não tenho mais espaço no HD pra música gringa, mas eu ouço assim. Por exemplo, o rapper que eu gosto, um dos que eu citei aí, lançou um clipe hoje que eu quero ver, porque é um cara provocador. Me provoca, eu quero assim que eu me assuste com... Qual que foi? Qual que? Danny Brown. Tá. Danny Brown, ele influenciou muito eu e a Jussara pra fazer o Delta Estácio Blues. Tá. Tem um disco dele que... Ele lançou, acho que em 2016, 2017, que eu e a Jussara ouvia muito, que é um disco bem fora da casinha de rap, mais puxado para eletrônico, e na época do Delta, a gente só ficava ouvindo esse disco. Então, cara, assim, tem umas pessoas que eu vou atrás, assim, para saber o que tá saindo coisa de nova, né?
Mas eu gosto de descobrir coisa nova do Brasil mesmo. Eu gosto mesmo do Brasil. Assim. E o que você acha que no Brasil mais tá te brilhando os olhos? Você gosta desse fenômeno da vaquejada? Gosto. Tudo eu não consumo muito, mas eu tenho curiosidade para ir lá, dar uma fuçada, prestar atenção na produção, em algumas músicas, algumas letras, os timbres. Eu me influencio, né? Claro. Essa música, esse show que eu fiz, que era o sertanejo universitário recortado, se você ouvir ele, você fala é funk, mas não tem ritmo de funk. Mas o jeito que eu recortei remete muito ao funk. E daí eu gosto muito porque eu lembro num documentário do Chico Buarque, que lançou assim uns 15 anos atrás, não lembro. Certamente eu vi, porque eu devoro tudo do Chico. Então, e daí tem uma fase que ele tá falando sobre a bossa nova, um trecho que ele tá falando sobre a bossa nova. Aí ele falou, a bossa nova nunca poderia ser feita hoje, porque a música hoje é feita pelo povo, não é mais uma classe média alta que sentava no apartamento e decidiu o que ia ser a música popular brasileira, entendeu?